O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires e hoje estou recebendo a minha amiga que está quase tendo bebê. Não vejo a hora de ver esse bebê para me apertar. Umas mordidinhas de leve, né? Eu fico imaginando aquelas coxinhas grossas. Já que eu não posso ter mais, né? Então a gente aproveita filho dos outros. A doutora Ellen Cunha, que está aqui comigo, ela é pediatra, ela já veio várias vezes no programa. Amo quando ela vem, porque ela sempre deixa aquele recado importante para vocês pais, né? Eu aprendo, você aprende, todos nós aprendemos muitas coisas com a doutora Ellen, pediatra. E ela tem lá, ela está lá no Instagram, eu procuro acompanhar ela. Porque nem neto pequeno eu tenho mais, mas eu gosto de acompanhar a vida dela, o que ela está fazendo, o que está acontecendo, porque nós trabalhamos fazendo o quê? Levando informação para vocês, então eu quero saber. E daí, ela esses dias estava falando desse surto gripal aí, né, gente? Que misericórdia, não sei o que está acontecendo. Daí foi onde que chamamos ela para o programa aí. Até eu pensei, até eu comentei com ela, você nem vai vir no programa, né? Nem vai nascer antes. Ah, tá aqui, ó, toda gordinha, tá aí linda, linda, maravilhosa. Não sei se vocês já acompanharam as fotos dela, mas ela está lá com gestante, com marido, com filhinho. Ai, que lindo. Bom, então hoje nós vamos falar da gripe. Tem crianças que estão o tempo todo gripadinhas, né? Começaram a ir para a aula, não tinha esses problemas. Começou a ir para a aula, começaram a ficar muito gripados. Mas nós vamos falar sobre isso. Eu vou para o comercial e volto com a doutora Ellen Cunha, pediatra. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, vamos ao assunto então que está assustando e preocupando muitos pais, que quando o filho está com gripe, alguma coisa, vão fazer o teste se é dengue ou se é o Covid. Tudo bem contigo? Tudo bom, Tamires? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que você está? Estou ótima agora na reta final, só repousando, desacelerando. Já está naquela fase do desconfortável? Sim, é inevitável, né? É um desconforto muito bom, mas é um desconforto, né? Começa uma indisposição, dores que vão descendo nas pernas, mas está tudo sob controle. Para dormir não acomoda a barriga. Não lugar, exatamente, não tem uma posição boa, mas passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Aproveite bem. Exato. Então, eu estava até comentando com a doutora Ellen que esses dias eu estava em viagem, mas o doutor Kelso Ferrarini, pediatra do Hospital Neurospar, deu uma coletiva para falar do surto e que está assustando muita gente. Doutora Ellen, como é que está todo esse surto? Porque quando eu fiz a matéria com o Dr. Kelso Ferrarini a respeito do assunto, ele falou que o Hospital Neurospar estava tomado tanto pelo SUS, até tanto particular, e o CEMIL também. Como que está tudo isso? Então, realmente os quadros infecciosos, as gripes, as pneumonias, as infecções nas crianças, elas têm aumentado muito nos últimos dias, levando a essa sobrecarga de leitos, tanto leitos SUS quanto leitos privados pediátricos aqui na nossa cidade. Isso é preocupante porque muitas crianças estão evoluindo mal e necessitando de um suporte hospitalar que muitas vezes não tem, né, por conta da sobrecarga, da falta de leitos, da falta de serviço.
Todo ano, o que acontece então, pessoal? Todo ano a gente vivencia um aumento do número de infecções nas crianças, principalmente nesse período do ano. Esse ano ele está sendo um ano um pouco atípico, porque nós estamos lidando, além de um período um pouco mais anterior, então geralmente a gente começa a passar por isso por volta de maio, e nós já estamos vivenciando isso, então desde fevereiro, na verdade desde que voltou às aulas esse ano, nós já estamos tendo esse número crescente de crianças acometidas, né? Quanto pela faixa etária, pela idade. A gente sabia antigamente que é mais comum crianças menores, e hoje o que nós estamos vivenciando é um quadro de crianças de um modo geral. Então, crianças de 8, 10 anos que voltaram para a escola estão sendo acometidas também por quadros graves, né? Na verdade, o nosso grande medo são os vírus. Eles sim é que provocam na grande maioria esses problemas nas crianças. Eles iniciam com quadros virais e vão prolongando, vão evoluindo de maneira ruim para quadros bacterianos, pneumonias, otites graves. Então, esses processos eles vão complicando. Infelizmente, nós não temos como prevenir que a criança pegue vírus. Mas então, por que tantas crianças estão sendo contaminadas e evoluindo mal nesses últimos dias? Existem várias hipóteses, tá? Uma das principais hipóteses é que com a pandemia nós tivemos uma cobertura vacinal muito baixa. Então nós estamos lidando com crianças hoje que estão tendo uma cobertura vacinal muito baixa. Não só da vacina X ou da vacina Y, mas de todo o calendário. Então houve um atraso na vacina dessas crianças. Uma outra hipótese foi o fato de que o nosso sistema imune, que é o que o nosso sistema imune? É aquele agente de defesa. Então, são soldadinhos de frente da nossa imunidade. Eles combatem a infecção de maneira primária. E para a gente ter um bom sistema imune, eu preciso que esse meu exército treine, que ele seja exposto a infecções. E o que nós estamos vivenciando são crianças que vieram de uma reclusão intensa no período da pandemia, né? Então, por exemplo, crianças de 3 aninhos que deixaram de ir para escolas, que deixaram de frequentar igrejas, que deixaram de fazer festas de aniversário, por uma causa maior que foi a pandemia que nós enfrentamos, né? O uso que nós tivemos que ter cautela com o uso de máscaras, com o uso de álcool. Então, tudo isso deixou o nosso sistema imune em déficit, né? Eu também acho, Porque concordo contigo. O que acontece? Estou dizendo que foi errado? Muito pelo contrário, foram medidas extremas, atitudes extremas para situações extremas, né? A gente sabe quanta gente morreu aí pelo Covid, né? Tudo foi feito de uma maneira global para tentar amenizar os danos, mas acabou ficando alguns déficits, certo? Ah, doutora, então você está dizendo que antes do Covid não tinha isso? Tinha. O sistema imune de uma criança, ele é como uma folha em branco, tá certo? Para ele treinar, para ele evoluir, para ele crescer, eu preciso que essa folha seja utilizada. E ela só vai ser utilizada indo para combate. Ou seja, eu só vou fortalecer os meus soldadinhos com eles treinando. Então, vai deixar de pegar a infecção? Não vai, mas eu preciso ter um bom sistema imune para que essa criança consiga combater. É por isso que às vezes dentro de uma mesma casa, várias crianças, as crianças e os pais pegam, que é o que a gente está vendo, né? Há 2 meses atrás eu comecei a receber famílias inteiras gripadas, inteirinhas, que começou com a criança e foi passando para o adulto. Então, o que acontece? A criança pega, mas o sistema imune da criança ainda não é preparado para combater. E aí que a gente entra nas falácias, né? Remédio para a imunidade, milagre para a imunidade, e não existe nada disso. Na verdade, a construção de um bom sistema imune, ela é diária. E foi o que nós perdemos ao longo dessa pandemia.
Então, muitas crianças deixaram de fazer os acompanhamentos com o pediatra, perdendo o segmento com introdução alimentar de qualidade, deixaram de tomar vitaminas que são preconizadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, deixaram de fazer as vacinas. Eu ainda vejo hoje, Tamires, muita gente contra as vacinas. Então, vacinas são seguras, elas erradicaram doenças. Há milhares de anos elas salvam Principalmente vidas. aquelas vacinas que já fazem décadas e décadas que estão aí aplicando. Exato, no E que- nosso programa. E que funciona. E que funciona e protege. Exatamente. Então, é uma soma, é multifatorial. Qual é a causa única? Não se tem. E aí nós estamos lidando com vírus superpoderosos, né? Vírus superpoderosos, vírus mutáveis. Hoje, atualmente, o vírus sincicial respiratório, que é o vírus causador da bronquiolite, que nós estamos vendo cada vez bebês mais jovens. Eu atendi recentemente um bebê com 7 dias de vida com bronquiolite. E o que ele causa na criança? O vírus sincicial respiratório, ele começa como uma gripe, certo? Ele evolui com um quadro gripal, então a criança tem coriza, tosse, espirro, pode ter febre ou não, e rapidamente ele acomete as vias aéreas baixas, ou seja, ele acomete a parte pulmonar, levando ao que a gente mais teme na pediatria, que é o quê? A insuficiência respiratória. Que independente do vírus, se for respiratório, alguns outros vírus também, mas é o que nós mais tememos, que é a insuficiência respiratória e que é o que tem levado tantas crianças ao serviço terciário, aos hospitais, ao internamento, às UTIs, porque aí eu preciso de um suporte avançado, com às vezes oxigênio, fisioterapia, e a gente tem visto cada vez mais bebês mais jovens sendo acometidos pelo vírus sincicial respiratório, né? Que é o principal vírus causador da bronquiolite, porém não é o único. Outros vírus também podem levar à bronquiolite. Então, é o que nós estamos vivenciando atualmente. Agora, doutora, uma boa alimentação também sempre, e as crianças geralmente são ruinzinhas para comer, né? Exato. Não é todas as crianças que chegam na mesa, devoram um prato de salada, legumes, que gostam de frutas. Não é toda criança. Tem Não. criança que gosta, mas tem muitas que não. Eu acho que a maioria não gostam, né? Exato. Então, é onde que a criança fica vulnerável. Com certeza. Né? Ela fica porque o que bem acontece? vulnerável. Isso eu vivencio todo dia, toda Ah, hora, imagino. o tempo todo. É um serviço de formiguinha, a gente nadar contra a maré da desinformação. Para uma criança saudável, não existe milagres para fortalecer a imunidade do meu filho. A imunidade, ela é degrau por degrau. Eu construo ela ao longo da infância. E uma das coisas que ficou muito, que pecou muito, então foi essa falta de segmento. Eu tenho crianças que dormem mal, eu tenho crianças que são expostas a telas de maneira abusivas, eu tenho crianças que, por dormir mal, são cronicamente estressadas, então comem mal. Crianças que não tiveram convívio com outras crianças, crianças que perderam as vacinas no tempo certo, que não utilizaram as vitaminas que são preconizadas, e isso pode levar a uma piora do sistema imune. E aí, quando eu vou avaliar essa criança, eu vejo um conjunto de fatores que fazem com que eu pense que essa criança possa ter um desenvolvimento um pouco pior frente às infecções. Entendeu? Aí eu abro um parêntese para uma situação que entrou muito na moda, né? Na verdade, ela não entrou na moda, ela começou a ser conversada, que é a lavagem nasal. Quantos pais eu ensino diariamente a fazer a lavagem nasal? Quando está assim, trancadinho, E antes disso mesmo, congestionado, para né? prevenção de infecções virais, para evitar que esses vírus que estão na cavidade oral, que estão no trato respiratório, proliferem e virem de fato uma complicação. Então não precisa estar congestionado para fazer. Precisa.
Para as minhas crianças que frequentam escolas, estão bem, eu ensino os pais a fazerem pelo menos uma vez ao dia, certo? Porque diminui muito a chance da criança complicar com a infecção. Doutora, como eu faço para o meu filho não pegar? Vai pegar, gente, não tem jeito. As infecções virais são de fácil acesso, as crianças pegam facilmente. Então, qual é a diferença de uma criança que vai para a escola aos 2 anos e uma que vai com 5? Por que a que vai com 5 tende a ficar menos doente? Na verdade, é por múltiplos fatores. A criança de 5 ela já tem imunidade? Todas as vacinas. A criança de 5 tem um exército mais fortalecido, um exército mais experiente. Então, aquele sistema imune já está mais bem treinado e preparado. A criança de 5 não anda mais no chão, não se arrasta mais tanto no chão, se comparado a uma criança de 2. A criança de 5 já tem mais noção de higiene. Então, é uma soma de fatores que fazem com que as crianças sejam alvo fácil desses vírus, né? E não existe um milagre, não tem como. E o que a gente encontra muito, principalmente nesses últimos dias, é a família querendo um milagre. Mas não existe um milagre, não existe. Pois é, porque tem crianças que elas estão praticamente o tempo todo sempre gripadas, sempre gripadinhas. E agora, doutora, essa lavagem nasal, por exemplo, se faz, pode estar gripado ou não gripado, vamos falar assim? Isso, tanto faz. Tanto faz. O importante é fazer. Exato. Porque o vírus está por aqui. Você lavando, você manda ele embora. Exatamente. É uma forma que Quando tem. o vírus entra na parte respiratória, ele fica ali na mucosa nasal, certo? É onde ele prolifera. Então, quando eu faço essa lavagem, eu tenho cílios na minha mucosa nasal. Esses cílios, eles hidratam, eles limpam, eles renovam, fazendo com que essas infecções não deem continuidade. E aí, uma frase muito bacana que a Tamires falou: meu filho vai para a escola e a tosse nunca melhora. Fica 3 dias em casa, melhora. Volta, nunca melhora. Na verdade, o que acontece? Eu até brinco com os pais que eu acompanho, né? Enquanto for tosse e catarro, a criança que vai para a escola, quanto menor, ela vai ser uma constante. Porque ela está constantemente sendo apresentada a novos agentes virais. Então, não é que nunca melhora. Na maioria das vezes, ela emenda um quadro gripal em outro. E aquele ciclo parece que nunca tem fim. E aí eu preciso de uma educação em complicações. Toda criança, todo adulto está suscetível a complicações das infecções. E aí é que eu preciso de pais bem orientados. Quando vai meu filho complicar? Quando essa doença piora? Como eu faço para evitar isso? Acompanhando diariamente toda a evolução da doença na criança. E aí isso é feito de maneira individual. Quem me conhece sabe, eu examino, eu pergunto como é que tá, eu reavalio se for preciso, porque os quadros infecciosos em crianças evoluem muito rápido mesmo. E é verdade. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a doutora Ellen Cunha e vamos continuar falando aqui então dos nossos pequenos, se tem o que os pais fazerem em casa também, se a criança estiver gripada, vamos falando tudo aqui no palavreado, tudo corretinho aqui, para que vocês possam entender. Isso. A criança está muito gripada, deve ir para a aula ou não? Ou deixa em casa, né? Tem muitas mães que quer ver lá na escola, porque se estão lá, a mãe pode fazer outras coisas também, né? Mas tem situação que não dá. Eu volto já com vocês. Olá, homens, tudo bem com vocês? Agora eu vou passar um recado para vocês aqui da Casa Matos, mas é para vocês, homens. Acabou de chegar na Casa Matos a Casa da Moda, especializada em roupas masculinas. Olha só, camisas flaneladas, olha a marca da Villejac Jeans, a partir de R$ 99,90. É aqui na Casa Matos que vocês vão encontrar. Você vai encontrar a xadrez, você vai encontrar essa aqui matizado, preto com cinza,
Olha, gente, é tudo de bom. Então você vai encontrar a xadreza listada, a lisa, olha só as cores do inverno, né? Bem escura, e todas elas flaneladas. Então, a Casa Matos está preparada, esperando por vocês, homens, com camisas a partir de R$ 99,90, camisas flaneladas da marca Vilejac Jeans. É uma marca maravilhosa. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês, porque tem muitas novidades para o inverno. Mostrei as camisas flaneladas a partir de R$ 99,90 da Vilejac Jeans. Eu vou falar para vocês das jaquetas. Estas jaquetas vocês podem usar com calça sarja, alfaiataria e também a calça jeans, que fica super moderno. Olha que jaqueta linda, muito bem forrada e com pele. Lembre-se, o nosso inverno está chegando mais cedo e bem rigoroso. Esta jaqueta muito bem forrada, bem costurada, com bolsinho. Olha como ela fica linda com a camisa polo por baixo. Muito bem forrada. A manga é grossa. E lembrando vocês, com elástico na manga, para não entrar o vento, e também com regulagem. O braço mais fininho, um braço mais grossinho. Tem muitas pessoas que têm, né, o punho mais grossinho. Eu, no caso. Por isso que eu estou falando. Então, é só chegar na Casa Matos e conferir o que eu estou te falando. Aqui nós temos uma outra jaqueta com elástico no punho. É aquela que não fica toda larga depois que você começa a usar, que fica horrível, né? Então, aqui está, bonita. Eu falo que é uma jaqueta social. Esta é sem a pele, mas muito bem costurada e muito bem forrada. E todas elas com zíper, detalhe na gola, para ficar bem fechadinho. Agora aqui, vou mostrar para vocês as jaquetas de nylon, né? As jaquetas de nylon com zíper, bem forrada também. Então, para aqueles dias não muito frios. E cores maravilhosas. É a cor que agrada todos os homens, né? Tem no marrom claro, tem no cinza escuro, tem no preto. A marca é famosa. Pierre Cardin. Olha só quantas jaquetas vocês vão encontrar por aqui. E o colarinho é um pouquinho diferente. Esse aqui é com elástico, esse aqui tem uma gola que fica bem fechadinha também. Jaquetas de nylon aqui na Casa Matos com preço excelente para os dias mais frios. Aqueça o seu corpo, deixe bem aquecidinho, mas é claro com a Casa da Moda, com a Casa Matos. E utilize o Cred Matos. Aqui vocês vão encontrar muitas novidades para vocês homens, viu? Lembrei de vocês. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar falando aí com a nossa pediatra, a pediatra do programa da Tamires, doutora Ellen Cunha, que veio falar sobre o surto. Gente, eu nunca vi tanta criança gripada como está acontecendo. Uma que a nossa meteorologia mudou um bocado, né? Muita chuva e refrescou um pouquinho. Daí o que acontece? Eu vou falar, eu também peguei, semana passada, semana retrasada, eu estava mal mesmo. Então, você está num lugar 15 graus, daí você sai, está 35. Daí é o choque de temperatura. Ah, não leva 2 dias, você está, né? Ah, doutora Ellen, você está gripada. Já passei pelo fase crítica, agora ficou só o resíduo, que é a fala prejudicada. Por quê? Ela, como pediatra, ela está sempre em contato com as crianças, com os pais, ela está em contato com o vírus o tempo todo. Essa que é a realidade, né? Essa é a realidade. E uma coisa bacana que você comentou, Tamires, é uma dúvida muito comum dos pais. Ai, doutora, meu filho pegou friagem e ficou gripado. Ou eu liguei o ar e o meu filho ficou gripado. Ou ele andou descalço e ficou gripado. Na verdade, não. Ou ele tomou banho de chuva e ficou banho gripado. Banho de chuva, oh, como é gostoso um banho de chuva. Exato. Na verdade, não, pessoal. Isso é um maior mito que existe. As gripes, elas são causadas por vírus. E o vírus, ele não se transmite pelo ar-condicionado, ele não se transmite pela mudança de temperatura.
ele é transmitido por outra pessoa, outra criança contaminada. E aí entra um outro ponto importante, que é, eu levo ou não levo meu filho para a escola, né? Cada um fala uma coisa, eu li na internet, o vizinho falou tal coisa, a professora falou para não levar. Eu vi recentemente, em uma cidade que eu trabalho, uma creche que tinha 56 alunos matriculados, estavam indo 8 alunos, porque estavam todos com sintomas respiratórios. Poxa. Então, por que na creche as crianças pegam tanta gripe, né? E aí, o que isso tem a ver com a mudança de temperatura? Na verdade, quando a temperatura muda, qual é a tendência? Se esfria, eu não vou tanto no parque, eu não vou tanto lá fora, eu tendo a fechar mais as portas, eu deixo as janelas fechadas. E aí, isso daí é um prato cheio para que os vírus permaneçam no ambiente e contaminem quem está ali, certo? Basta uma criança na escola gripada para que ela espirre e passe a mão na outra criança, pegue no brinquedo. Crianças menores, não tem como, eles pegam o brinquedo, colocam na boca, o outro vai lá, coloca na boca, e aí isso faz com que... É uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, não é o ar-condicionado, não é o ventilador, não é o banho de chuva, certo? O que passa gripe, o que causa sintomas gripais são vírus, é uma contaminação viral. E é verdade, vamos imaginar, eu estou bem, mas eu recebo visita, que as minhas visitas estão gripadas. O que acontece? 24 horas você já está com os sintomas da gripe. Exatamente. É bem assim, foi assim que aconteceu comigo. E é o que tem acontecido com famílias. Eu tenho visto cada vez mais famílias inteiras chegam gripadas. É verdade. Porque é uma transmissão muito difícil de você controlar. E é um para o outro rápido. Rapidamente. Às vezes a família fica com um período ali de incubação de 7 a 10 dias. Um faz sintoma primeiro, passa alguns dias, o outro apresenta. Às vezes um está melhor, depois de uma semana o outro começa. E você vai, famílias inteiras com diarreia, com vômito, tudo causado pelo mesmo agente viral, que foi passado principalmente pelo contato direto, respiração, gotícula, saliva, E né? é verdade. Então, e aí entra outra coisa importante que eu acho muito bacana de trazer aqui para vocês, pessoal, que é outro ponto que eu tenho visto muito na pediatria. Esse bebê que eu relatei para vocês da bronquiolite, que é um fantasma que vem assombrando milhares de mães, e eu não vou mentir para vocês, eu também estou esperando o meu bebê aqui, e eu também tenho medo da bronquiolite, afinal, a minha casa eu tenho outro de quase 4 anos, que ele incuba vírus diariamente, vem da escola e traz os vírus dele. E o que nós estamos vendo é uma situação que a gente chama de síndrome do irmão mais novo, né? O que é, na verdade? É o bebezinho que nasceu e acaba pegando um quadro gripal, pegando um quadro infeccioso, desenvolvendo essa infecção muito mais grave que o irmãozinho mais velho, que trouxe da escola, às vezes faz um quadro de tosse, de coriza, 1 ou 2 febres, mas fica bem e acaba contaminando o bebezinho. E o bebezinho complica. E daí? E tem acontecido muito. Na verdade, a maioria das bronquiolites que eu tenho visto hoje é uma sucessão exatamente dessa forma. E daí, né? O que eu vou fazer? Vou trancar todo mundo dentro de casa até todo mundo crescer? Existe atualmente uma recomendação da Sociedade Americana de Pediatria. Ela já é antiga, mas agora ela foi mais reforçada pelo momento que nós estamos vivendo, que chama-se proteção em casulo. O que significa isso? Nos primeiros 3 meses de vida, principalmente, eu tenho um bebê recém-nascido muito vulnerável. Então, é um bebê que não tem vacina nenhuma praticamente, que está começando o calendário vacinal, que não tem memória de sistema imune nenhum, certo? Que depende completamente de outra pessoa, então é um bebê que leva muito a mão na boca, é um bebê que tem ainda um baixo peso, e aí esse bebê, frente a qualquer vírus, por mais inofensivo que for,
pode evoluir com uma catástrofe, né? Que no nosso caso atualmente, o mais grave que a gente está vivenciando é a bronquiolite. Só para fazer um parênteses para vocês, o vírus sincicial respiratório, que é tão grave no recém-nascido, muitas vezes é assintomático para um adulto. Então, ele é inofensivo para uma pessoa maior e, na maioria das vezes, fatal para um recém-nascido. E aí, o que diz essa teoria da proteção em casulo? Eu vedo o meu ambiente para que o meu recém-nascido tenha tempo de crescer e consiga ter um exército do sistema imune um pouco mais fortalecido. Então, quais são as recomendações? Que evite-se visitas nos primeiros meses de vida. Concordo. Né? Principalmente se a visita está gripada e que de forma alguma faça um contato diretamente com o bebê recém-nascido, evitando encostar no rosto e nas mãos do bebezinho, certo? Quem reside no mesmo espaço, que façam e completem o calendário vacinal, porque as vacinas elas amenizam os processos infecciosos. Eventualmente, se o irmão mais velho está gripado, é difícil, doutora Ellen, é difícil, pessoal, eu entendo completamente. O que eu vou fazer, né? Ele chega em casa, eu tenho que cuidar dos dois. Mas se o irmão mais velho eventualmente está gripado, evite, principalmente naqueles momentos mais agudos de tosse, de catarro, um contato muito direto com o recém-nascido. E que principalmente para essa criança que vai para a escola todo dia, ao chegar, lave as mãos, troque de roupa. Dá um banho utilize, já, né? Exatamente. Melhor coisa que tem. Principalmente, adotem lavagem nasal diária após chegar à escola. Isso, a médio e longo prazo, faz muita diferença. E aí, assim, eu vou proteger, eu vou fazer um casulo em volta daquele meu recém-nascido, diminuindo o risco de infecção. Exatamente, porque de imunidade ele já é zerado. Não tem imunidade nenhuma quando nasce, então ele tem que ter imunidade para que as pessoas, né, se aproximem dele. Agora também tem um porém, as mães estão pensando, como que eu vou fazer? O irmãozinho quer ficar perto dele o tempo todo, do bebê. E daí, né, o que fazer? Não é fácil, mas eu acho que você explicando com jeito, né, direitinho, ele vai entender. E também pode ver, mas não toca se também não está bem. É um bom senso, certo? É um equilíbrio. No mundo ideal, no livro, na teoria, é muito mais fácil de falar do que fazer. Exatamente. Certo? Mas são medidas que diminuem o risco desse bebê menor, então o bebê de 0 a 3 meses, né, de 0 a 90 dias, de contrair algo que possa ser mais prejudicial e mais fatal, porque nós sabemos que as infecções, elas tendem a ser mais graves em crianças mais jovens. Não estou falando que crianças mais velhas não evoluem com gravidade, evoluem. Mas existe um fator primordial que é a idade e a maturidade do sistema imune. Que ajuda bastante. Exatamente. E que acontece conforme tudo aqueles fatores que eu comentei com vocês um pouquinho agora atrás, conforme eles vão evoluindo. Pois é, então as mamães aí têm que prestar atenção, melhor assim do que ver seu recém-nascido internado, né? Nenhuma mãe gosta de ver seu filhinho em um hospital, ninguém. Não. Então, sofre um pouquinho agora, mas vamos deixar o bebê aí ter a sua imunidade também, para poder ficar mais no seio da família, né? Exato. Então deixa lá ele reservadinho. E tenham, pessoal, busquem, toda vez que eu venho aqui eu falo isso, eu peço para vocês, busquem ter contato direto, busquem intimidade, busquem confiança com o profissional. Porque nesses momentos de alteração, um recém-nascido que tem algum sintoma, por mais novo que seja, se você intervém rápido, se você observa rápido, se você pega a complicação antes dela acontecer de fato, você salva uma vida. E isso só acontece quando você tem o segmento correto. Não é brincadeira, né? Os casos têm piorado muito. Um dos principais motivos foram esse.
durante a pandemia, a busca por prevenção de saúde, ela ficou pausada. Ela ficou muito pausada. O tanto que no final do ano passado a gente entrou em campanha vigorosa para que as famílias fossem levar as crianças para fazer vacinas, né? Nós tivemos um risco sério de um retorno de uma doença que nunca mais havia sido documentada por uma baixa cobertura vacinal. Então, não é brincadeira quando eu falo isso para vocês. Conhecimento, ele é libertador, ele salva vidas. E é muito mais fácil eu evitar um problema, acreditem, do que eu remediar um problema. O leite materno também é outra. Eu sempre falo que isso é um alimento, mas é um medicamento. Com certeza. Né? Absoluta. Imuniza a criança de muitas doenças. Exatamente. E é um processo, né? Quando eu falo para os pais assim, eu vou colocar o meu filho na escola, eu sempre gosto que eles me avisem um pouco antes para a gente ter essa conversa. Eu sempre começo assim, vai deixar de pegar? Não, vai pegar. Não tenho que não fazer. Ele vai ter contato com muitas outras crianças. Vai ter contato e vai pegar. Mas é a forma como eu preparei o meu filho que vai fazer com que ele combata as infecções. Então, é um processo, na verdade é uma construção diária. E tudo somado, acredito, todos esses fatores que eu comentei, somados, estão levando a gente a ter uma carência na resposta do sistema imune das nossas crianças, né? Levando tantas crianças hoje a complicações respiratórias graves, esgotando os leitos que nós temos aqui para a nossa região. Que é assustador. É assustador, é preocupante, porque nós estamos vivenciando uma carência humana de recursos, uma carência de leitos, né? E isso, às vezes, muitas vezes, é o único tratamento que essas infecções respiratórias elas vão demandar. Um leito de UTI, oxigênio, fisioterapia. Então, prevenção ainda é o melhor caminho. Sem falar, prevenção é o melhor remédio. Também as crianças, quando pequenininhas, que os pais já costumem também introduzir no alimento da criança, né, assim que ela puder comer, o arroz, o feijão, salada, legumes, frutas, porque tem muitas crianças que vivem no biscoito recheado, naqueles chips que misericórdia, que lá é puro sódio, que não tem nada de bom, não acrescenta nada de bom na saúde do bebê. Então, tem criança de 2 anos, 2 anos e meio, que está só na mamadeira também. Exato. A mãe não introduz uma sopinha de legumes, pode triturar. Eu sempre falo que é melhor você cozinhar bem, com garfo esmagar bem, para que ele já sinta, né? Isso. E aprenda a mastigar também, não só tomar, né? Um aspecto curioso disso, Tamires, é assim. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por volta de 90, 120 dias antes da concepção de um bebê, o organismo da mãe já começa a preparar essa reserva de ferro. Então, 3 meses antes do bebê existir, aquele estoque de ferro no corpo da mãe já influencia o estoque de ferro do bebê. Quando esse bebê nasce, ele nasce com uma reserva X de ferro e conforme ele vai chegando até os 2 anos, essa reserva vai diminuindo. E a carência de ferro, hoje em dia, é a carência mais prevalente na faixa etária pediátrica. E que até eu descobrir um sintoma, ela já fez um estrago tremendo. Então, o que a carência de ferro faz na criança? Dentre outros inúmeros fatores, ela diminui a resposta imunológica das crianças frente a processos virais. E aí, quando eu vou triar essa criança, quando eu vou examinar essa criança, eu encontro uma criança que muitas vezes tem todo o desenvolvimento normal, come relativamente bem, mas não suplementou, faz um consumo excessivo de leite. E quando você vai avaliar os estoques de ferro dessa criança, eles estão lá no pé. E isso é uma situação que eu não consigo reverter de um dia para o outro. Eu preciso de tempo para repor. Esse é um dos fatores que influenciam na imunidade das crianças e que é um fator
muito prevalente. Se eu colocasse 20 crianças aqui hoje e observasse, então, lá com a lente dos meus exames, do meu exame físico, a carência de ferro delas, praticamente 19 têm baixos estoques de ferro. Puxa vida, Exatamente. e daí? Daí como é que faz? E No daí, medicamento ou na alimentação? os dois, vai variar de cada caso, mas é só para ilustrar para vocês como o sistema imune é multifatorial, como tem tantos fatores envolvidos para que eu tenha uma criança que consiga de fato combater essas infecções que nós estamos lidando. Verdade. Por isso que o doutor Cristiano Barzon, às vezes, no programa, fala do suplemento, suplementar, completar aquela, né, alimentação, às vezes, que não foi o suficiente para a criança, e daí leva no médico, conversa com o médico, com o pediatra principalmente, se dá para fazer ou não dá a suplementação. Porque dá para você pôr na papinha, dá para você pôr na alimentação e ajudar a criança. Isso. Então, né? É isso tem- para crianças maiores. Isso. Até 2 anos é recomendação formal. Toda criança precisa receber. Aí está a dica da doutora Ellen Cunha, pediatra do programa da Tamires, que a gente precisa, a gente chama ela, né? E ela vem correndinho. Agora eu acho que, não sei, mas eu acho que na próxima ela deve vir com o bebê nos braços. Acredito que agora, a próxima, já vou ser mãe mais uma vez e para compartilhar esse mundo maravilhoso, né? Eu falo bem assim, Ela vai ter Tamires, tudo na prática. eu não mudei como... hoje em dia, eu não me sinto uma mãe melhor por ser pediatra. Não me sinto. Mas eu me sinto uma pediatra muito melhor depois de ter sido mãe. Aí, ó, Sabe? viu? É inexplicável, né? Inexplicável. Mas é isso aí, não é porque ela é pediatra que o bebê dela não vai ficar gripadinho e que vai ter, né? Com certeza não, com É, certeza não está não. livre, como ela falou. Isso aí é um vírus que está no ar e é de pessoa para pessoa, que é transmitido e acontece. Muitos vírus super poderosos. Exatamente. No meu consultório que nós estamos lidando. Tanto que os pediatras, né, estão aí, a maioria deles gripados. Então, todo mundo pega. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho importante para todos de casa. Tá ótimo. Então, pessoal, eu não vim aqui para conversar com vocês, para assustar vocês. Na verdade, a minha função é transmitir os fatos reais do que está acontecendo e alertar o máximo possível de pessoas que o risco ele existe, não existe milagre. É muito importante que vocês saibam onde você escolhe informações, é muito importante que vocês saibam o que está acontecendo. Nós estamos sim em um momento crítico, é um momento que acontece eventualmente todo ano, porém esse ano ele veio com uma pitadinha a mais de intensidade. Protejam os seus filhos, busquem indagar, questionar, saber o que está acontecendo no dia a dia, na saúde deles. Lembrem-se que a saúde, tanto da criança quanto do adulto, né? Mas falando da criança, ela é um hábito construído. Não é um hábito que vocês vão comprar pronto. Não é um hábito, porque foi assim, tinha que ser, tá certo? E acompanhem. Acompanhamento é muito importante. Se o seu filho está doente, não deixem para se informar amanhã, ou quando piorar, ou quando complicar, tá certo? Para vocês terem mais informações, diariamente lá no meu Instagram eu posto também muita informação, muita estratégia bacana de como a gente faz para ter filhos crescendo com saúde e com qualidade, tá certo? Filhos saudáveis. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Tamires, pelo convite, é um prazer estar aqui sempre. Adoro vir aqui conversar com você. Felicidades aí no finalzinho da gestação. Obrigada. Com certeza vai nascer um neném lindo, maravilhoso. O meu Instagram é só procurar lá, o @Ellen Cunha Pediatra. Ellen com E e 2 L sem H, Cunha Pediatra.
vai aparecer lá para vocês, tudo em laranjado, que é a cor que eu escolhi para mim, porque é uma cor que simboliza liberdade e retrata as minhas crianças voando, os meus passarinhos voando. Ela deixou o Instagram e eu vou deixar aqui para vocês, é o YouTube. YouTube é onde que eu tenho, né? Meu canal. Então pode entrar lá, dá um joinha, curte o nosso trabalho, inscrevam-se, porque lá essa matéria que eu fiz aqui com a doutora Ellen está lá no YouTube para vocês assistirem e para vocês ficarem também munidos de informações e cuidando cada vez melhor dos seus pequenos. Muito obrigada. Ótimo, obrigada. Eu vou para o comercial, mas na volta tem culinária. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da Loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para a moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanche. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha muito especial mesmo, que é a cozinha da minha mãe. Vim fazer uma visita para ela final de semana e aproveitamos para fazer uma comidinha que ela gosta. Minha mãe é uma italiano gosta de massa e hoje ela vai fazer um macarrão com legumes para todos nós. E é uma forma que eu tenho de registrar algo da minha mãe e deixar eternizar. Aqui está ela, minha mãe Ana. Ela tem 83 anos. Ela cuida da casa dela sozinha. O meu pai partiu faz 5 anos. Ela cuida de toda a casa, ela faz toda a comida e para pensar numa pessoa ativa. Eu sempre falo que a minha mãe amanhece na academia. Ela faz academia, ela tem uma memória incrível. E hoje, então, ela está aqui para fazer uma comida pra gente, né, mãe? Então tá. O que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido. Macarrão colorido, que ela fala que é macarrão com legumes. É. E fica bom, mãe? Fica muito bom. E o que você vai fazer para acompanhar esse macarrão pra gente? Essa parte a gente não vai mostrar para vocês, mas ela vai fazer uma outra receitinha. Um músculo ensopado com molho, assim. É uma delícia feito, que ela faz. É. Derrete na boca, gente. Bota pouco sal para ter pouco molho. É. Daí não fica tão salgado. Vocês aproveitam Fica todo bem molho. jóia. Tá. Verdade. Então, quer falar mais alguma coisa, mãe? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai. Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão. Então, o macarrão você vai cozinhar normalmente. Macarrão, a água, tudo certinho. Mas agora, nós vamos passar para vocês os ingredientes que ela preparou. Ela cortou tudo antes de dormir. Então, ela vai falar agora o que vai aqui. Mãe, o que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor, tomate e cenoura. Que você já deu uma pré-cozida Mas nela, lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho. Não pode ser um comprido e um pequeno, que daí não... Verdade. Aqui tem vagem e cebola picado. Aqui tem vagem e cebola de cabeça. E a quantidade mais ou menos... É uma xícara cada ingrediente, mais ou menos, que vai. É uma xícara tipo, cada ingrediente. Uma xícara tipo chá. Aqui vai o milho e com ervilha e cenoura e batatinha. A batatinha pode exagerar um pouco. Pode ser bem gordurosa, mais um pouco mais maiorzinha, então. Maiorzinha e também... E depois do prato completo, você pega uma sardinha e bota ela por cima da sardinha. Fica um prato colorido por cima do macarrão e dos legumes.
porque nós vamos refogar os legumes tudo junto, que daí depois a gente coa o macarrão e bota na travessa. Em cima do macarrão vai os ingredientes. Aí depois que está a tigela pronta com o macarrão e os ingredientes, você bota a sardinha. A sardinha que está aqui. Se quiser botar 2 sardinhas, pode botar, depende do gosto de cada um. Porque tem gente que gosta de sardinha, tem gente que não gosta. Então, pode até fazer sem e pode fazer também com carne moída. Também. Tem 2 opções. E eu gosto de botar com sardinha, porque a sardinha não é tão enjoada igual a carne. Às vezes você está enjoado de comer carne a semana inteira. Então, nos domingos você faz um prato diferente. A família agradece. Né? Te amo. Te amo muito, muito, muito. Então, gente, nós já vamos fazer. Ela já cozinhou o macarrão, porque aqui o nosso tempo é curtinho. Mas ela vai refogar. Então, agora eu vou refogar os ingredientes. Vai tudo para a panela, né, mãe? Sim, vai tudo para a panela agora. Então, gente, aqui tem uma colher de manteiga que ela colocou numa panela e botou a batatinha, azeitona, o milho e a ervilha. E a ervilha. Isso. Isso. Agora aqui vai a vagem, a vagem, a cenoura, para quem não sabe, é muito bom antes de refogar, dar uma pré-cozida, porque são ingredientes mais duros do que os outros ingredientes. Por exemplo, o tomate só com calorzinho ele derrete, a couve-flor também. Então a cenoura e o vagem, a gente dá uma pré-cozida para ficar mais macio daí, né? Tudo junto assim, na mesma panela, e a gente faz vai refogar, tá agora, bom? Então agora isso aqui, mãe, vai pro fogo, vai refogar. Tu vai pôr um pouquinho de água lá também ou não? No início sim, um pouquinho, mas nem precisa, porque o tomate solta água, né? Sim. Então, agora que a gente vai refogar ele fica bem macio, fica bem joinha, fica bem apetitoso. Então tá vamos bom? aguardar, né, gente? Ficar pronto. Então, isso. Porque a panela de inox, ela demora a esquentar, porque ela tem fundo triplo, daí demora um pouco esquentar. A panela comum esquenta rápido. Bom, agora os legumes estão aqui prontinhos. Vocês viram que quando ela colocou os legumes na panela, praticamente encheu a panela. Agora já está pela metade. Mãe... E o macarrão está cozido agora, já cozinhei o macarrão, está cozido. E agora eu vou botar os ingredientes em cima. Devagarinho, tá bom? Porque o ingrediente você come como você quiser. Tem gente que não gosta muito, então tira mais o macarrão, tá bom? Tem gosto para tudo aqui. Isso. Macarrão com legumes ou macarrão colorido da vó Ana, da bisa Ana. Minha mãe já é bisavó. E eu gosto. Tá bom. Eu gosto de fazer o que a família gosta de comer. Eu não faço nada para mim, eu faço para os filhos comerem, se sentirem bem. Isso a gente sabe. Tudo que ela faz diferente, ela faz pensando nos filhos, netos depois, e bisnetos. Em cima vai sardinha. A sardinha fica a critério de cada um. Tem gente que bota 2 sardinhas, até 3. Que você colocar. Sim, pode pôr. E daí, porque eu não gosto muito de sardinha, mas eu como mais a parte do macarrão. Mas você sabia que a sardinha é rico em cálcio, mãe? Eu sei. Então, a gente deve comer. Tem um ginecologista, amigo meu, aqui em Cascavel, que ele fala que comer um pão francês de manhã com 2 sardinhas no meio
Não é alimento, mas sim um medicamento. É isso aí. Então, Pronto. aqui está. Esse aqui é o meu macarrão colorido. E para quem gostar, um bom apetite para vocês. Como é que o italiano fala? Bom apetito? Manjar bem. Agora eu vou pegar um prato e eu vou experimentar. Agora nós vamos experimentar essa receita maravilhosa desse macarrão com legumes. Eu vejo isso aqui como um prato completo, né, mãe? Sim. Porque tem a sardinha e tem vários legumes e a massa, que é bacana, que a massa é energia. Então, domingo é dia de macarrão, é dia da macarronada. A macarronada da mama ou da vovó. Vamos experimentar, mãe? Sim, vamos experimentar. Então tá. Agora eu quero o seu. Ah, que delícia! Ai, ficou uma delícia. Ficou espetacular. Completo para os domingos de vocês ser felizes. Com a família, de preferência, né, De mãe? preferência com a família. Gente, ficou muito gostoso. O sal... Eu falo que a minha mãe, 83 anos, ela é incrível, incrível. tem- Mãe, muito... Pode falar. Tem gente que bota requeijão por cima, bota massa, carne moída. Fica a critério de cada um. O importante é que vai esse tipo de ingrediente. Esses ingredientes dão um colorido no macarrão. E saudável. E saudável. Eu acho que quem vai mais pela aparência vai comer bem. Né, mãe? Não tem tanta caloria. Ela É, fala. não tem. Porque ela se cuida, viu? Ela se cuida muito. Bom, muito obrigada, mãe. Aí eu que agradeço. Até uma próxima. Ah. Você sabe o quanto que eu te amo. Aí eu também amo muito, muito vocês filhos, vocês família. Se eu não tivesse a minha família, eu não era ninguém nessa vida. Minha família é muito importante para mim. E agora ganhei mais um filho, ficou mais importante ainda. Tá bom? Mas é isso. Então Nós tá. vamos ficando por aqui com a nossa culinária de hoje, uma culinária muito especial, uma culinária familiar. Quem sabe isso aqui é a primeira de muitas com a minha mãe. Obrigada por vocês acompanharem o nosso trabalho. Não esqueçam, gente, por favor, entra lá no YouTube, curte nosso trabalho, dá um joinha, inscrevam-se, porque para nós é muito importante. Para ela é muito importante ver que curtiram a nossa culinária, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até uma próxima culinária. E eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e o amor de vocês para com o programa da Tamires. Eu volto a qualquer momento.